Olá, tudo bem com vocês? Vamos lá, terça-feira, né? Eu gosto muito desse lugarzinho aqui no quintal, no mini sítio aqui, né? Na natureza, para estudar a palavra de Deus. Mas vamos ao que interessa, né? Terça-feira, falando sobre a lei e a graça, né? Nós sabemos que muita gente fala que a lei já foi abolida, não precisa mais guardar, né? Já demos um toque nisso aí. Mas nós sabemos também que, no entanto, a lei não pode salvar do pecado nem transformar o coração. Quem faz isso é o Espírito Santo. Por causa da nossa pecaminosidade, precisamos de um transplante espiritual, né, do coração. Hoje tem uma historinha boa, né, esse transplante do coração. Vou dizer quem foi, quem o Espírito Santo mudou, né? Na terceira pergunta, qual a promessa do Senhor faz a Jeremias? Uma promessa muito boa, irmãos, essa aí que a gente quer sempre, né? Ele disse, Jeremias fala que em uma nova aliança, Deus vai colocar as leis na nossa mente, no nosso coração, né, para não pecar contra ele. E a gente vai ser um povo diferente do mundo, né? É isso que Deus queria com Israel, que não quis, né? Israel não quis, não foram todos. E nós seríamos a luz do mundo. Ele quer ser o nosso Deus, olha só. Quando nós guardamos os mandamentos de Deus, você aceita ele como Deus, né? Do contrário, você está adorando que Deus, né? Se você não aceita os mandamentos dele, né? E só Deus é capaz de escrever a lei no nosso coração, né? Peça a ele, né? Porque é difícil, né? Você acha que não pode, né? Foi a acusação de Satanás que a gente não podia guardar os mandamentos, mas Jesus veio e guardou. Então, se a gente estiver ligado a Jesus, a gente vai conseguir sim, tá? Antes de falar de Nicodemos, tá vendo essa terceira pergunta? Eu vou continuar as considerações aqui. Não podemos ser salvos pela obediência à lei. Pelo contrário, é pela graça que somos salvos. Tá vendo? Nós, como adventistas, não pregamos que guarda a lei para ser salvo. Não, não é isso não que a gente prega, não. Nós somos salvos pela graça, e a graça é a morte de Jesus na cruz do Calvário, né? Nós não guardamos a lei para ser salvo. Nós guardamos a lei porque já fomos salvos. Jesus, quando salvou a gente agora é grato e a gente guarda a lei dele, entendeu? É isso aí. Não guardamos a lei para ser amado por Jesus, não. Nós já fomos amados por Jesus, por isso que nós somos amados por ele, por isso que nós guardamos a lei, né? A lei revela o pecado, já falamos isso, mostra a nossa necessidade do Redentor. Olha só, precisamos do Redentor. A lei mostra que nós somos pecadores, precisamos de alguém para salvar a gente, que é a graça. E se você falar que não existe lei, poxa, se não existe lei, a gente não conhece pecado. Então não existe pecado. E se não existe pecado, não existe Jesus também. Para que Jesus, se não existe lei, não existe pecado? Não precisa de Jesus. Tá vendo? É isso que o Satanás quer que você fale que não, hoje não tem mais lei, não. Jesus já guardou tudo. Não é verdade isso. Nós somos pecadores. Existe a lei. Existe o pecado. Por isso que existe Jesus para nos salvar. Tá me entendendo? É isso aí. Compreenda isso. Tá bom? O que mais podemos falar? Agora eu vou contar a história de Nicodemos, né? Nicodemos era um homem, né, que estava junto lá no Sidério, era um príncipe, um dos principais, né, lá dentro, né? Um camarada muito inteligente, muito dotado do conhecimento da palavra de Deus, né? E o que ele foi tocado pelo Messias, por Jesus, né? Ele ainda duvidava ser, foi que Jesus entrou no templo e acabou com aquela bagunça que ficava vendendo, ganhando dinheiro dentro do templo. Jesus expulsou todo mundo, a autoridade divina ali, que ninguém se meteu com ele. Tá? Então ele admirou, não, esse homem é de Deus, sabe? Então Nicodemos começou a estudar as profecias e tudo que ele lia mostrava que Jesus era o Messias, né? Só que é o seguinte, ele falou assim, eu vou ter que marcar o encontro com Jesus.
Mas ele não podia de dia, irmão. Porque se ele fosse de dia, o pessoal lá, os amigos dele do Sinédrio, ia acusar ele, ali ia arranjar um problema. Então ele teve uma ideia, ele sabia que Jesus ele ia de noite para o Monte das Oliveiras, então ele foi lá de noite. Aí chegou lá, aí já foi elogiando Jesus para começar uma conversa boa. Rabi, sabemos que tu és mestre, e os sinais que tu faz, tudo isso aí, ninguém faz se não for de Deus. Olha, mas Jesus aí viu a incredulidade dele, porque ele tinha que falar, tu és o Filho de Deus, eu reconheço isso. Chamou ele de profeta. Então Jesus foi logo cortando a conversa, foi um pouco grosso com ele, logo, rapaz, tu precisa nascer da água e do Espírito, sabe? Aí ele falou assim, Nicodemo pensava em ter um diálogo mais aberto com Jesus, mas não deu, Jesus não deixou ele ter um diálogo. Aí ele falou, como posso eu nascer do ventre de uma mulher de novo? Já sou adulto. E Jesus falou assim, tu precisa nascer da água e do Espírito. Aí ele entendeu que ele precisava. Já havia João Batista pregado, né? Que ia vir um que ia batizar, né? Com o Espírito Santo, né? João não batizou com o Espírito Santo, mas ia vir um, aí ele passou, esse aí é o Messias mesmo. Só que assim, aquele encontro ali, ele não tomou uma decisão, mas ele ficou com aquilo em mente. Levou 3 anos ele guardando aquilo ali. E Jesus também falou para ele assim, ó, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem seja também levantado. Ele guardou essas palavras. 3 anos depois, quando Jesus foi levantado na cruz do Calvário, né? Aí ele se lembrou, sabe? Jesus morreu. E ele viu, esse realmente era o Messias, sabe? E aí ele e José de Arimateia, né? Eram muito ricos, cuidou do sepulcro de Jesus, né? Pediu o corpo. E depois que Jesus ascendeu ao céu, né? Ele pegou todo o seu dinheiro e deu para a obra que os discípulos faziam, sabe? Ele ficou pobre, ele deu tudo o que tinha. Sabe, irmãos, é de tocar o nosso coração. Ao ler isso, eu me emociono. Quão grande amor pelo próximo. E o que Jesus prega é esse: amar uns aos outros. Precisamos pedir a Deus, o Espírito Santo, precisamos nascer a cada dia. E o Espírito Santo toque o nosso coração, para que assim a gente possa ser como Jesus, como Nicodemos. Amém?